Olá, dando continuidade à análise da política ali no século XX, né? Eu sou o professor Michael Douglas, espero que você não esqueça de mim, filosofia, né? Estamos fazendo uma análise do que sucedeu àquele movimento das políticas liberais do século XIX. E vimos no vídeo anterior que se estabeleceu um novo modelo político chamado de totalitarismo, que ganhou força ali, como alguns autores vão dizer em Mussolini, não é lei, mas que todos vão dizer que se concretizou com Hitler e Lenin, com o modelo soviético de Lenin. Então, nesta nossa aula aqui, eu pretendo trazer para você o pensamento de uma autora que falou de forma filosófica deste novo momento da história, o totalitarismo. Eu estou falando de Hannah Arendt. Hannah Arendt, de uma família judia, ela não só viu ou leu, ela viveu os terrores do nazismo. E ela vai escrever um livro que se torna a base do pensamento totalitário na história. Por quê? Ela faz uma crítica ferrenha e mostra naquele livro as possibilidades do surgimento do totalitarismo, o surgimento de um domínio total do ser humano. A primeira coisa que ela vai fazer no seu livro As Origens do Totalitarismo, publicado em 1951, é fazer uma análise dos fatores que possibilitaram a ascensão do nazismo, que para ela são dois, que vão dividir inclusive o livro: o imperialismo, né, a expansão da economia, e o antissemitismo, que é a ojeriza, que é o desprezo pelos judeus. Uma vez que isso se tornou lei, formatado, nasce uma justificativa agora biológica para justificar esse ódio e esta forma de controle das massas. O totalitarismo ele pode sim ser pensado como uma negação das liberdades individuais, dirá Hannah Arendt. E ela vai chegar a essa conclusão e justificar a sua crítica, lançada no livro, a partir do modelo político de Montesquieu. Montesquieu vai dizer que para cada regime político há formas de ação vividas pelas pessoas. Na monarquia, as pessoas vivem pela honra, quer se mostrarem honradas diante do rei e dos demais. Numa república, as pessoas vivem a virtude, quer serem conhecidas como pessoas virtuosas. Numa tirania, dirá Montesquieu e ratificará Hannah Arendt, as pessoas vivem o medo. Isso é categorial. O que é que significa? Que para cada regime político se espera isso. E que isso, de certa forma, é entendível dentro de uma lógica racional, filosófico-política. Só que o totalitarismo foge desta lógica. Uma vez que o totalitarismo não se baseia nem na virtude, nem na honra, nem no medo, porque no medo, numa tirania, da mesma forma que o povo tem medo do tirano, o tirano tem medo do povo. Num regime totalitário, não existe esse medo por parte daquele que domina. Quando nós pensamos, por exemplo, em Hitler, nós vamos ver que as justificativas biológicas dele colocam ele acima de todas as pessoas, e as pessoas não vivem simplesmente no medo. É o terror que reina no totalitarismo. Aí Hannah Arendt vai dizer, isso não entra nem nos padrões da política tradicional. Este modelo de totalitarismo foge do sistema político conhecido até então. O próprio regime da ditadura, da tirania, da monarquia, da república vive em leis. E essa lei serve para todos. No totalitarismo, essas leis só se aplicam às pessoas, não se aplica ao governante. Você tem aqui um novo formato de regime, onde a necessidade de governo total das pessoas, ela começa a quebrar aquele padrão. O padrão que eu falei agora mesmo, de Montesquieu, ratificado por Hannah Arendt, ele se justifica
Porque existe uma separação. A classe pública, a classe privada, ou a moral pública, a moral privada, onde o governo é uma coisa e as pessoas são outra. No totalitarismo isso não existe, galera. No totalitarismo, o governo, o imperador, o ser totalitário ali, o Hitler e os outros da vida, eles vão querer manter o controle tanto da esfera pública quanto da esfera privada, porque ele quer o ser humano todo. Esta também é uma das características que Hannah Arendt vai apontar do totalitarismo. E isso faz com que o pensamento humano, a forma de pensar humana do totalitarismo, fuja das próprias legislações. Porque quando nós pensamos nos outros regimes, matar, independente de qual é o motivo, é um erro. Serve para punições e não pode ser feito a qualquer momento por qualquer coisa. No totalitarismo, é só você lembrar de Hitler. Foi legalmente que se matou judeus e poloneses. Foi legalmente que se construiu Auschwitz. Então, dentro dessa lógica do totalitarismo, se encontra um regime totalmente desumano, onde o controle total do ser humano se coloca agora como único critério da forma política. Em outras palavras, nós podemos dizer assim, que enquanto o Hitler faz uma lei da natureza para justificar suas atrocidades, nós vamos ver Stalin fazendo uma lei da história para justificar suas atrocidades. E são essas leis que fogem das convenções humanas que não podem ser pensadas como formas legítimas de política, porque não podem ser debatidas. Não existe igualdade para haver um debate, então elas são totalmente rechaçadas pela filósofa. Outra coisa interessante do totalitarismo que Hannah Arendt vai nos trazer à luz é que há uma diferença entre solidão e isolamento. Como o totalitarismo quer abarcar tudo de todos, ele não vai permitir que a pessoa pense. Então ele vai promover propagandas massivas. Ele vai fazer formatações da história, seja no âmbito passado, presente ou futuro. Tudo vai parecer muito lindo. Hitler, por exemplo, quando matava os judeus, ele dizia que estava fazendo um bem à humanidade. E quantos acreditaram naquela ideia? Infelizmente, ainda quantos acreditam que a morte de um grupo ou de alguém pode ser melhor para a vida dos outros? Então, esse tipo de padronização que o totalismo traz, que é até aterrorizador, vai justificar para Hannah Arendt como uma forma política que não pode ser considerada política. Uma vez que as formas políticas se consolidam naquele modelo, a monarquia, a república, a tirania, eles se consolidam. O totalitarismo ele precisa estar em movimento. Porque uma vez que as pessoas não podem estar na solidão, mas precisam estar isoladas, e eu vou repetir porque eu não lembro se eu falei a diferença de solidão e estar isolado. Na solidão você conversa consigo mesmo. Há a possibilidade de você refletir, condições de você refletir. No isolamento não, você perde a conexão consigo mesmo. Você vira um fantoche do governo. Você aceita o que se diz dentro de um regime totalitário. Então, para Hannah Arendt, pensar assim vai garantir que essa não forma política precise de um movimento. Que movimento é esse? Se alastrar, se espalhar pelo mundo inteiro. E se espalhando pelo mundo inteiro, o limite dela é esse. Ela não vai parar nunca. Trazendo todos para o mesmo cerco, onde existe um regente totalitário, mesmo que as pessoas estejam isoladas. Não há como proporcionar a política. As pessoas não dialogam, as pessoas não pensam. E é um regime traiçoeiro, vai dizer ela, porque não há segurança para ninguém. Pode ser até uma pessoa do alto escalão, a qualquer momento ela pode se tornar uma pessoa maldita para aqueles que estão na frente e tudo se voltar contra ela. É um regime que não tem padrões, que não respeita convenções humanas e que é preciso fugir dele buscando essa interação entre as pessoas. Isso é claro para Hannah Arendt.
É preciso fugir dessa ideia de isolamento. É preciso fazer o possível para se manter são, sair do estado de isolamento, buscar inicialmente a solidão e buscar a interação. Porque enquanto não houver laços humanos, que é o trabalho do totalitarismo, acabar com esses laços, porque para ele funcionar as pessoas têm que estar isoladas, o totalitarismo vai perder força apenas quando as pessoas ali, escondidas, devagarzinho, forem criando esses laços novamente. O único remédio para o totalitarismo, segundo Hannah Arendt, é essa interação. Obrigado por esse momento que nós tivemos hoje. Espero que tenham gostado da filosofia de Hannah Arendt e até a nossa próxima aula. Valeu!